Construtora Celeiro, unidades armazenadoras, galpões pré-moldados, estruturas metálicas e construção civil. Telefones 3461-1980 ou 3461-1554. Fica localizado na Rua Jurucê, 2712, bairro Planalto, em Jaciara. Ou acesse o site www.celeiromt.com.br. Comunidade Católica São João Batista. Comunidade Católica Santo Antônio. Panificadora Que Sabor. Caldos, lanches, porções e encomendas. Disque Encomenda 3461-1548. Panificadora Que Sabor, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 1245. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, vamos meditar hoje nos Atos dos Apóstolos. Vamos conhecer um pouco sobre São Barnabé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, vamos ler dos versículos 21 a 26. Mas antes, vamos pedir que o Espírito Santo esteja no nosso coração, nos inspire a viver a palavra de Deus, a compreender o que hoje Jesus quer nos falar, né, com essa leitura, que nós possamos viver a vida que Deus sonhou para nós e imitar o testemunho de São Barnabé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos 11, versículo 21 a 26. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante o ano inteiro, eles tomaram parte das reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Então, o que hoje o Atos dos Apóstolos nos conta? Que a mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Que alegria, né? Poder ver que muitas pessoas se converteram ao Senhor, porque a mão do Senhor estava com eles. O Atos dos Apóstolos é marcado muito dessas realidades de conversão, do início da igreja. O Atos dos Apóstolos é importante para nos mostrar a história da igreja no seu princípio. Pois Jesus fala para Pedro que ele é a pedra e sobre aquela pedra a igreja, né, do Senhor será edificada. Tu és Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas a igreja começa, né, com a vivência de Jesus Cristo a partir de Pedro, mas os apóstolos são os que vão dar continuidade, todos os apóstolos vão dar continuidade para essa missão que Jesus deixou. E a notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Então Barnabé era esse homem que era enviado. Barnabé fez muitas missões. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração. O que é esse exortar? É chamar a atenção, pregar. A todos ele falava isso, né? Para perseverar no Senhor com firmeza de coração. Porque nós sabemos que na vida nós temos muitas adversidades. Então, para nós conseguirmos continuar com o Senhor, nós temos que ter firmeza de coração. Porque muitas serão as provações, muitos serão os momentos difíceis para que a gente consiga continuar em Deus. Não é só aquela primeira paixão que nós temos, mas uma firmeza de coração, uma firme decisão.
pois ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E aí é onde eu comecei a pensar e convido a que você medite nesse momento. Será que se alguém fosse falar de você, assim como o escritor dos Atos dos Apóstolos assim fala, será que se alguém fosse escrever de você, iria falar que você é uma pessoa de bem, cheia do Espírito Santo e de fé, assim como a Bíblia narra de Barnabé? Será que quando alguém vai falar de mim, quando alguém vai falar da Amanda, fala que a Amanda é uma pessoa de bem, cheia do Espírito Santo e de fé? Quando as pessoas falarem de nós, nós temos que nos esforçar para que sempre nós sejamos pessoas boas, cheias de Espírito Santo e de fé. Para que quando as pessoas falarem de nós, elas falem isso de nós. Que nós somos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que somos boas pessoas. E também te convido a, depois que terminar essa meditação, todo mundo tem um celular, pegue o seu celular e pesquise um pouco mais sobre a vida de São Barnabé. Para você ver que ele era muito conhecido por ser um homem bom, por ser um homem humilde. Inclusive, ele era muito conhecido por ter doado, ter vendido, né, um terreno, ter doado esse terreno, esse campo, e ter dado o dinheiro para os apóstolos, para que eles conseguissem evangelizar, com todos os custeios que eles tinham de viagem, de tudo isso, porque eles viviam da providência. Então, o trabalho, na verdade, deles era essa evangelização. Eles se comprometeram a vida deles até o fim com a evangelização para falar de Jesus Cristo. Então, Barnabé pega esse dinheiro e doa, deixa aos pés dos apóstolos. Ele é muito conhecido por essa bondade. E aí, no 25 continua. Em seguida partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Quem que é Saulo? O apóstolo Paulo, ainda antes da conversão, se chamava Saulo. Achou-o e levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte das reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. De maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Que alegria! Foram chamados pelo nome de cristão, ou seja, reconheceram de que a fé viva deles era em Jesus Cristo. Eles eram seguidores de Jesus Cristo, eles eram cristãos. Que alegria nós vermos que esses homens foram os precursores da Igreja de Cristo, foram os primeiros, né? Os apóstolos foram os primeiros a levar esse evangelho, a multiplicar as pessoas dessa igreja que hoje nós participamos, somos católicos, cristãos. Que alegria hoje nós podermos ser chamados de cristãos, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós e porque tivemos pessoas que perseveraram na fé de Jesus Cristo para que hoje nós sejamos conhecidos como cristãos. Quero te convidar também a abrir a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, ainda em Atos dos Apóstolos, mas lá no capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 a 3. Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. O Espírito Santo, enquanto eles estavam no culto ao Senhor, enquanto eles estavam em oração, depois de ter jejuado, aqui nós vemos a importância do jejum, o Espírito Santo fala para eles. E em oração eles sentem o Espírito Santo falando para eles. Eles sentem essa emoção de que era para separar Barnabé e Saulo desses homens para a obra que o Senhor tinha destinado para eles, que era essa obra de evangelização. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Então, eles foram despedidos e continuaram a viajar. E aí, o Atos dos Apóstolos, depois, né, no versículo 4 adiante, vai falando sobre aonde eles passaram e tudo que eles viveram para anunciar o Evangelho de Cristo. E é um testemunho muito grande para nós, tanto a história de Paulo, né, que antes era Saulo, e se converte no caminho a Damasco. Mas hoje aqui, hoje é o dia da memória de São Barnabé e é mais sobre ele que nós vemos. Mas são dois grandes exemplos de apóstolos para nós. Dois grandes homens que se converteram, que foram homens muito bons e foram
anunciadores da Boa Nova, anunciadores do Evangelho de Cristo. Que também nós sejamos anunciadores da Boa Nova de Cristo. Barnabé, a tradição conta que ele foi apedrejado, né, foi um mártir. Então hoje, qual é a cor litúrgica usada? Né? O padre e as cores da igreja vão ser vermelho, porque o vermelho remete ao derramamento de sangue. Então o sangue dele foi derramado porque ele entregou a vida a Cristo durante toda a sua vida e a causa da sua morte foi por Cristo. Então nós sabemos que todos os apóstolos, os seguidores de Jesus, né, exceto João, que morreu de caso natural, já de velhice, todos eles foram perseguidos e mortos, né, morreram defendendo a fé. E Barnabé foi mais um deles, que morreu defendendo a fé. E por isso que hoje nós nos revestimos de vermelho, lembramos que ele derramou o seu sangue para defender o nome de Jesus Cristo. Então que ele seja exemplo para nós, né, que a sua bondade, a sua humildade seja exemplo para nós. Pensamos então que a Virgem Maria interceda por nós, interceda pelo nosso coração, ela que também anunciou a Boa Nova, interceda pela nossa vida e nos mostre que, né, nos mostre sempre o caminho para seguir Jesus e que a gente siga o seu exemplo, né, o exemplo da Virgem Maria, o exemplo de Barnabé, o exemplo de Paulo, de pessoas que anunciaram o Evangelho de Cristo, de pessoas que foram boas, né, de pessoas que se entregaram para verdadeiramente falar sobre Deus, né, demonstrar Deus na sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E também tem um convite muito especial para fazer para vocês. Nós, todo ano, temos o Kairós, né? Com a graça de Deus, esse ano será o 10º Kairós, né? 10 anos de Kairós. E hoje eu estava lembrando, hoje fui convidar uma pessoa, o filho de uma pessoa, e aí eu fui falar, nossa, eu fiz meu Kairós, foi uma bênção. E aí eu me dei conta de que faz 6 anos que eu fiz meu Kairós. 6 anos. Nossa, isso eu fiquei pensando tanto hoje. Eu fiz meu Kairós com 13 anos, eu tô com 19 agora. Eu fiz o meu Kairós em 2020. 13, 14 anos eu tinha, por aí. Eu fiz meu Kairós em 2020, faz muito tempo, gente. E hoje quero te convidar também a viver essa graça, né? Fico até sem palavras quando eu falo, porque meu Kairós foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Foi muito importante, foi a partir do Kairós que eu mergulhei mesmo na fé da igreja, pude viver essa fé católica que antes estava muito fria, sabe? Eu acho que eu já contei aqui, mas hoje né, vai ficar para outro dia para eu contar. Mas eu já quis sair da igreja católica, né? Já tive um tempo de muita revolta, de não concordar e tudo mais. E eu estava muito distante, sabe? Querendo sair da igreja quando eu fiz o meu Kairós. Muita coisa mudou na minha vida, sabe? Na minha vida, na minha família, na minha história, depois de ter feito Kairós. E hoje quero fazer esse convite para você. O Kairós vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de julho do mês que vem, né? E as idades são de 14 a 25 anos. 14 a 25 anos. Então, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, vizinho, um amigo, entre 14 e 25 anos, convide ele para fazer essa experiência. Vai começar na sexta à noite e vai até o domingo, né? Então são esses 3 dias, com alimentação inclusa, camiseta inclusa e também a festa das cores. Então são 3 dias de retiro. O valor desse investimento é R$150 o primeiro lote, as primeiras 40 vagas, eu acho que já estão preenchidas, não sei dizer para vocês com certeza. E as outras 80 vagas do segundo lote, R$170, certo? R$170. Então, ao todo são 120 vagas, não são muitas vagas já estão preenchidas. Então, não deixe essa graça passar, né? Faça um esforço para poder participar nesses dias, né, nessas datas. E se o problema for também pagar a inscrição, eu tenho fé de que o Senhor providenciará. O Senhor providencia tudo, gente. Muitas pessoas testemunham quando chega no Kairós de que eu não tinha dinheiro para vir, aconteceu um imprevisto, eu não ia vir, eu
tive um problema de saúde, eu não ia vir, mas Deus providencia tudo. Se é para você se encontrar com Deus nesse Kairos, Ele providenciará. Então, estendo esse convite a vocês, né? Para fazer as inscrições, tem como acessar o QR Code, não tem como eu colocar agora para vocês aí na tela, mas vocês podem entrar no link, no Instagram da missão. Vocês entram, procuram a missão, escolhe Deus no Instagram, aí tem a foto, né? Ali na biografia tem um linkzinho, vocês vão clicar, né, nesse link e por esse link você faz sua inscrição. Esse ano, né, a tecnologia está aí, esse ano as inscrições são de forma online, tá? Então não é com os servos, é pelo link lá do Instagram deles, tá? Ou se alguém te enviar a imagem que eu tô olhando aqui, se alguém te enviar a imagem também pelo QR Code. Gente, de verdade, tentem ir, convençam as pessoas ao redor de vocês que têm essa idade a participar, se não participou nenhuma vez, porque é uma bênção muito grande. Então, até a semana que vem, né? Se Deus quiser. Fiquem com Deus, uma boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Jesus, mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.